Olá, meus amigos. Hoje vamos aos Salmos 26. Vocês estão preparados para ouvir essa palavra? Olha que ela é forte, hein? Que o Espírito Santo venha iluminar a mente de cada pessoa que vai ouvir essa palavra. Que o Espírito Santo venha dar entendimento e discernimento dessa palavra. Curtam e compartilhem esse vídeo para que o poder dessa palavra, pessoal, alcance outras pessoas, tá bom? A oração de uma pessoa inocente. Salmos 26. Você já avaliou como é que está e como é que anda a sua consciência? Você já se autoexaminou, olhou para dentro de si? Porque a nossa consciência fala a todo instante conosco, quando estamos em débito com Deus. Porque o Espírito que Ele nos deu fala com a nossa alma quando tem alguma coisa errada. Mas a nossa alma, ela é teimosa. O coração humano é a alma. A alma representada pelo coração humano pode fazer o que quer, mas o espírito humano está sempre ali na consciência falando: você está errado, se conserta com Deus. E aí você pode ou resistir a essa voz, porque o Espírito Santo ele fala junto à consciência do espírito humano. Então você pode ouvir essa palavra e se arrepender e mudar os seus atos, ou você pode resistir essa voz e insistir no erro. A escolha é sua, meu amigo, minha amiga. Então, vamos ao Salmos 26 e olha o que Davi disse para Deus. A oração de uma pessoa inocente. Davi diz: ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Qual de vocês teria a fé para fazer uma oração dessa a Deus? No versículo 2, Davi diz assim: olha a ousadia de Davi. A consciência dele com ele mesmo, até a altura desse campeonato, né, do Salmo 26, estava boa. Davi andava certo com a própria consciência perante Deus. E ele chega ousadamente a fazer essa oração aqui, ó. Ele diz no versículo 2: examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos. Pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Aleluia. O Espírito Santo, ele faz isso, ele está o tempo todo examinando a nossa consciência, examinando o nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor, ele esquadrinha os nossos corações, ele esquadrinha o nosso coração, de maneira que ele consegue saber o mais íntimo e o mais profundo das nossas intenções. Ele está o tempo todo nos examinando e nos colocando à prova. Porque Deus, meu amigo, minha amiga, já sabe o que você sente e o que você pensa. Mas quando Ele coloca você, a mim, à prova, Ele está fazendo isso
para mostrar para nós, para mim, para você, a qualidade de fé que nós temos dentro de nós, a qualidade de fé que nós temos dentro de si mesmo, para que então a gente venha poder enxergar quem realmente de fato somos nós. Então, ele julga os nossos desejos e os nossos pensamentos. E muitas das vezes ele permite que em certas ocasiões algumas coisas ruins venham a acontecer conosco para que a gente venha se consertar de modo a nos disciplinar, porque como diz a palavra, o pai que ama, ele repreende e disciplina o seu filho. E é assim que Deus nos trata. Ele está o tempo todo nos afiando, como um cortador de lenha afia a sua espada, o seu machado, para que nós venhamos estar prontos no dia da nossa salvação. Então Davi diz: examina-me e põe-me à prova, ó Senhor, julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Ou seja, Davi sabia de fato que o coração dele era inimigo dele mesmo, dele próprio. É claro que mais tarde ele aprendeu muito mais em relação a isso, mas ele já sabia, porque a palavra de Deus nos revela isso, já desde o Velho Testamento. Lá em Jeremias, o coração é enganoso, mais corrupto do que todas as coisas, né? Desde Gênesis, quando Adão se corrompeu, Eva se corrompeu, porque Deus, quando os criou para dominar e fez um coração perfeito. Só que depois que o pecado entrou no mundo, o coração humano se corrompeu com o pecado. Então, desse instante em diante, nós devemos ser vigilantes com o nosso coração, porque ele nos engana. Então Davi, ele diz: a tua verdade sempre me orienta, ou seja, ele não se deixa guiar pelos ímpetos do seu próprio coração. Ele se guiava pela verdade de Deus. A verdade de Deus o orientava a tomar as suas decisões, a agir. É claro que Davi, como todo homem falho, cometeu erros, e erros graves mais tarde. Mas até então, na teoria, como todos nós, ele sabia como deveria se portar. E ele diz: o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. E ele continua no versículo 4: eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. Não me destruas junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos. E mais tarde Davi acabou assassinando Urias, né? Para você ver como é que o nosso coração é enganoso, né? Eu vou destacar aqui, Davi, ele era uma pessoa boa, ele tinha uma índole boa, mas ele foi envolvido pelo próprio coração, para vocês verem como é que o nosso coração é corrupto, a ponto de que o nosso próprio coração pode nos colocar em perigo diversas e diversas vezes. Por isso nós devemos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque o nosso coração está sempre querendo tomar a frente, mas aí a gente tem que agir com a consciência, falar não,
eu não vou fazer isso, porque a verdade do Senhor me orienta. Sempre quando vem um pensamento, um sentimento que é errado, o espírito humano, junto com o Espírito Santo, fala, olha, isso não é certo. Mas é a pessoa que escolhe ou seguir a voz do coração ou seguir a voz do Espírito. Ou ela segue a voz do coração dela ou ela segue a voz do Espírito. Então depois ela não pode chegar e dizer, o diabo me fez fazer isso ou aquilo outro. Não, o diabo só preparou o cenário. Você fez porque você quis, você decidiu, você fez a sua escolha. Mas até então, se a gente não vigiar, a gente cai. Porque nós temos um inimigo muito maior que o diabo, que é o nosso próprio coração. Por isso que existem muitos cristãos aí caídos, crentes possessos, endemoniados, porque se deixam levar pelas emoções do coração. E Paulo diz, Deus é espírito, e importa que venhamos buscá-lo em espírito e em verdade, e não por sentimento. Não é o sentimento que tem que nos guiar quando nós entramos na presença de Deus. Tem gente que é tão envolvido pelo sentimento que ali entra um espírito enganador e ela acha que é o Espírito Santo, e o diabo está enganando e dando risada dela, e ela achando lá que é Deus. Ainda fica rodopiando, sapateando na igreja, passando vergonha e envergonhando o nome de Jesus. Tudo por causa do coração, porque não vigia, não tem esse entendimento, não tem esse discernimento. Então aqui Davi disse no versículo 9, não me destrua junto com os que não querem saber de ti, livra-me do castigo que recebem os assassinos. Olha só. Olha só. E mais tarde Davi assassinou Urias. Por isso, meus amigos, que a misericórdia de Deus ela é plena para com aqueles que se arrependem. Não para aqueles que são certinhos, porque ninguém é. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há um sequer que não tenha pecados. Por isso, ele enviou o seu Filho unigênito para ser o cordeiro na cruz, sacrificado naquela cruz. Ele foi maldito naquela cruz, ele se fez maldição. Ele veio na carne humana. Só o fato dele entrar na carne humana, ele já se fez maldito. Ele sentia o que nós sentimos. Entendeu? Imagina o Filho de Deus tendo que fazer ali suas necessidades. O Filho de Deus sendo exposto na cruz do Calvário, nu, completamente nu, sem nenhuma roupa. A sua vergonha foi exposta. Os soldados romanos colocaram nele uma coroa de espinhos, maltrataram ele, chicotearam ele, com aquele chicote que tem uma garra de ferro na ponta que quando pegava na carne de Jesus, arrancava a carne dele. E o pior de tudo foi quando o pecado de todas as gerações passadas, presentes e futuras, que somos nós, estiveram sobre ele naquela cruz. E Deus virou o rosto. Deus não pôde nem olhar porque ele estava tão sujo espiritualmente falando, cheio de pecado sobre ele. E ele sofreu todo tipo de dor espiritual ali naquele momento por causa de mim e de você. Por isso que através dele e por meio dele nós temos acesso à presença de Deus, nós temos acesso à salvação, mas nós temos que andar em espírito. Não é salvo uma vez, salvo para sempre. Temos que andar em espírito.
porque do contrário nós estaríamos crucificando a Cristo novamente. Então, para não ficar longo esse vídeo, meus amigos, eu vou continuar aqui do versículo 9 em diante. Davi diz: aqueles que vivem fazendo mal e que estão sempre prontos para receber suborno, não me destrua junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos. Aqueles que vivem fazendo mal e que estão sempre prontos para receber suborno. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Estou livre de todos os perigos nas reuniões de adoração. Eu louvarei a Deus, o Senhor. Veja que nessa altura do campeonato, Davi disse que lá no versículo 4, eu não ando em companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Mais tarde, Davi se revelou um hipócrita. Por quê? Porque ele acreditava que era diferente, mas ele foi envolvido pelo próprio coração que o enganou e que o corrompeu, fazendo com que ele cometesse um assassinato e passasse a ser como um hipócrita. Mas ele se arrependeu de fato, e Deus teve misericórdia dele. Por isso, porque ele se arrependeu e reconheceu que ele não era nada. E quando a pessoa chega nesse grau de evolução espiritual, Deus se agrada. Por isso que Deus permitiu que tudo isso acontecesse com Davi, para que Davi viesse a aprender com os próprios erros. Há aqueles que não aprendem, infelizmente, mas há aqueles que são colocados à prova e ainda que sejam reprovados por um instante, lá na frente se arrependem e são exaltados por Deus, como Davi mais adiante foi, apesar de ter cometido erros muito mais graves do que Saul, que não foi perdoado porque foi arrogante. Então, meus amigos, reflitam sobre isso, porque Deus ele salva e ele perdoa, ele lança no mar do esquecimento tudo aquilo que você fez de errado, por pior que seja, desde que você se arrependa e reconheça a sua condição. Olhe para dentro de si e entenda que você tem um inimigo que é o seu próprio coração e que você tem que se proteger dele dia após dia, se quiser manter a sua salvação. Tá bom? Fico por aqui e até a próxima. Deus os abençoe.